Eu quero falar agora de uma novidade do SketchUp 2025 que tem chamado bastante atenção, que é a possibilidade de trabalhar com os ambientes ou environments, que são basicamente imagens 360 que a gente pode colocar em volta da nossa cena e a partir dessa imagem a gente ter um pouco de iluminação e reflexão. Para fazer isso, a gente precisa procurar aqui na nossa bandeja padrão a opção Ambientes ou Environments, aqui. E vocês podem ver que aqui embaixo a gente tem disponível uma série de imagens 360. Quando a gente clicar em qualquer imagem dessas, ela vai ser envelopada na nossa cena, como se a gente tivesse uma esfera contendo essa imagem. Então, para que isso funcione, essas imagens têm que ser imagens esféricas ou imagens 360 graus. A gente pode aproveitar essa coleção que o SketchUp 2025 oferece, e a gente pode também clicar aqui no maisinho e utilizar alguma imagem que a gente tenha baixado na internet. E existem uma série de sites que oferecem essas imagens de forma gratuita. Então eu vou testar aqui qualquer imagem só para a gente ver como funciona. E reparem que a gente tem algumas que vão funcionar melhor para uma cena interna e outras para cena externa. Eu vou clicar aqui em qualquer uma dessas só para testar, ok? Então agora eu posicionei aqui a minha imagem. E se eu quiser fazer alguma edição nela, eu vou clicar em editar. E aqui eu posso mexer no ângulo, eu posso mexer na própria exposição da imagem. Agora, reparem que, por enquanto, essa imagem ela é simplesmente uma imagem posicionada no fundo. Eu posso mexer aqui no ângulo de rotação para encontrar um ângulo mais legal, mas ela não interfere em nada na nossa cena. Para que ela tenha qualquer tipo de interferência na luz e nos reflexos, eu tenho que lembrar de ligar essa opção aqui chamada Exibir Materiais Fotorrealistas. Se eu não ligar isso aqui, eu não vou conseguir o efeito que eu quero. Então aqui eu vou ligar. Então agora sim, a minha imagem está tendo um efeito aqui de iluminação na nossa cena. Eu inclusive vou sugerir que a gente vá nas sombras e a gente desligue a sombra projetada pelo sol padrão do SketchUp, para que ela não interfira em nada e a gente consiga ver melhor o que está acontecendo. Então agora eu volto nos ambientes e eu posso então rotacionar essa minha imagem, eu posso mexer na claridade dela e eu posso mexer na força com que ela vai interferir nas reflexões tanto difusas quanto nas reflexões também de brilho que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando a gente utiliza essa imagem, um pouco dessa tonalidade vai preencher o meu modelo. É claro que isso não funciona exatamente como renderizador mais profissional, mas ele traz um pouquinho dessa tonalidade e dos reflexos. Se eu voltar agora em selecionar e escolher uma outra imagem, vocês vão reparar que agora a iluminação aqui do meu modelo vai mudar um pouco em função dessa imagem. Então, eu escolhi um modo noturno. E agora, quando eu mexo nesse modo, nas reflexões e tudo mais, eu tenho essa cor contaminando o meu modelo. Quanto maior aqui eu mexo no comando de reflexão, essa força do entorno vai ser maior. E vocês vão perceber isso melhor quando a gente configurar os materiais. Eu vou testar aqui só mais um para a gente ver a diferença. Então, eu vou pegar agora uma imagem um pouco mais acinzentada, por exemplo, e se eu mexer aqui no ângulo de rotação e mexer também na força aqui das reflexões, eu vou perceber que essa tonalidade agora está pegando um pouquinho no modelo da minha casa. E vocês devem ter reparado que existem esses botõezinhos aqui em cima, então se eu desligar o segundo, o fundo some. Se eu desligar o terceiro, a gente vai parar de ter essa força do ambiente para gerar essa iluminação difusa. E se eu ativar a primeira opção, o SketchUp vai tentar identificar o ponto de maior claridade na cena e vai fazer com que o sol seja projetado a partir dessa opção. Então, nesse caso, se vocês observarem aqui, ele está identificando essa posição e eu posso rotacionar agora e vocês vão ver que eu tenho um pouco de projeção do sol. Eu vou escolher uma imagem um pouco mais apropriada para a gente perceber isso melhor. Vou voltar aqui na seleção. Eu vou escolher uma imagem que tenha o sol um pouquinho mais perceptível. Então, vou escolher essa aqui. Eu vou aqui em editar e eu vou clicar em localização do sol poente. Então, agora o SketchUp identificou que o sol está mais ou menos nessa posição. A gente pode até mudar isso se a gente quiser.
Se a gente quiser, por exemplo, botar o sol mais alto ou o sol mais baixo, mas normalmente é interessante que ele bata com o sol realmente da foto ou o ponto mais brilhoso da foto. E agora, quando a gente muda a rotação aqui da nossa imagem, a gente também está mudando então a posição do sol. A gente pode experimentar aqui algumas posições diferentes que vocês vão ter essa projeção de sombra que pode ser interessante. Agora, obviamente, essa é uma projeção muito simplificada, ela não tem suavização, ela não tem muitos elementos que a gente teria num renderizador mais profissional, mas a gente consegue ter aqui uma prévia interessante. Eu quero aqui escolher um sol mais frontal, então vou girando aqui a rotação da minha imagem, até que esse sol pegue um pouquinho mais de frente a minha cena. Eu acho que aqui está legal. E se eu quiser mexer nessa intensidade, eu posso mexer aqui nas reflexões, até eu conseguir chegar num nível legal de iluminação. Em alguns momentos, especialmente pôr do sol ou noturno, eu acho que não vale a pena ligar isso, porque senão a gente vai ter sombras muito marcadas. E no nosso caso, eu vou por enquanto deixar isso desligado e depois, quando eu tiver os materiais, eu posso ligar para ver se vai ficar legal. E eu vou aumentar um pouquinho aqui nossa exposição para a gente ter uma luz difusa um pouco mais forte. Ok. E se vocês quiserem que essa imagem comece a aparecer um pouco mais uma renderização, eu recomendo fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai acessar o estilo que a gente está trabalhando e a gente vai ativar aqui a oclusão ambiental. Então, independentemente aqui do estilo que vocês tenham escolhido, vocês podem vir aqui em editar, configuração de face, e a gente vai ligar essa oclusão ambiental porque ela vai gerar as pequenas sombras de contato e com isso a gente vai ter um pouco mais de realismo. Vocês podem mexer aqui na distância e na intensidade, como vocês preferirem. Vocês vão reparar que agora a gente tem um pouco mais de sombrinha, então isso ajuda a tornar essa iluminação por HDR um pouco mais efetiva. Eu também sugiro que a gente vá nas configurações de aresta e desligue tanto as arestas quanto os perfis, porque a gente não vai ter mais a linha de contorno. Com isso, a nossa imagem começa a ficar um pouco mais interessante. Para finalizar, eu sugiro que a gente vá na nossa cena e atualize aqui a nossa cena perspectiva com essas modificações que a gente fez.